Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de geografia, tá bom? Do nosso livro novo, do volume 3, tá? E a gente vai poder começar a ver um pouco mais sobre urbanização, que a gente já tinha aprendido no bimestre anterior, e também vamos aprender termos novos como hierarquização das cidades, tá bom? Então vamos abrir o livro de vocês nas primeiras páginas para a gente começar a nossa aula. Aula de Geografia, Brasil, Redes e Hierarquia Urbana, terceiro bimestre de 2020. Professora Tereza, quinto ano, aula do dia 7/8 de 2020, que é a nossa sexta-feira, tá bom? A gente vai poder ver também um pouquinho mais sobre a organização dessas cidades, tá? Como que as cidades funcionam. Então, vamos começar a nossa aula. Aqui na página 3, vocês têm uma imagem, né, no livro de vocês, mostrando um pouco de como uma cidade funciona, né, como as coisas acontecem, principalmente cidades urbanizadas, né, que tem mais, que são mais desenvolvidas. Então, aqui nós temos, olha, vários prédios construídos. Aqui já tem a parte de moradia, né, de casas construídas, lugares com natureza ainda, áreas abertas, ó, praças. Aqui aparentemente parece ser um metrô, né? Não aparece bem aqui com nitidez, porque não tem como ver toda a estrutura, mas que tudo se conecta para uma cidade funcionar, tá bom? Na página 4, vocês têm uma ilustração bem legal aí, justamente sobre essa conexão, que mostra a conexão entre as cidades, como elas ficam interligadas e muitas das vezes por funções diferentes, que uma cidade precisa da outra em determinada função, tá? Principalmente as cidades maiores que possuem mais recursos, elas acabam se interligando às cidades menores e essas cidades menores dependem da cidade maior, da cidade grande para poder funcionar, tá? Principalmente administrativamente, tá bom? Então percebam aqui que na figura nós temos, né, conjuntos de cidades. E aqui nós temos símbolos também que mostram que tipo de conexão essas cidades têm. Tá, ó, aqui você percebe que tem um telefone, né? Conectividade aqui, ó, do símbolo do Wi-Fi, questão de música, tá? E outros símbolos que não estão identificados aqui, mas a gente percebe que são as conexões entre essas cidades, tá bom? Aqui na página 5, percebam que nós temos um espaço vazio, tá? Da conexão dessas cidades. Então, aqui, ó, diga aí, converse com os colegas e professores sobre as seguintes questões. Letra A, na sua opinião, o que é uma rede de cidades? Como é que a gente pode definir, gente, uma rede de cidades? Rede de cidades é o quê? Um conjunto de cidades de tamanhos diferentes, interligadas ou conectadas entre si. São cidades, né, que fazem parte de uma rede, tá bom? De algum modo, essas cidades utilizam algum tipo de serviço de outras cidades, tá? Ou uma produção, ou a parte tecnológica, ou na saúde, ou na educação, principalmente das cidades grandes, tá bom? Nós temos exemplo, nossa cidade de Boa Vista, ela dá suporte para todas essas outras cidades menores, né, do nosso estado, principalmente na questão que da administração, porque a administração toda é feita aqui, né? A gente fala em questão de política e também da saúde, né? O nosso hospital HGR, que é o principal do estado, atende a pacientes de várias outras cidades que são encaminhados para cá para tratamento. Então, elas são interligadas, tá bom? E Boa Vista também depende o que? Da produção dessas cidades menores, né? Principalmente produção agrícola. Então, uma coisa acaba interligando a outra. Então, um conjunto de cidades de tamanhos diferentes interligadas ou conectadas entre si. Complete a ilustração desenhando no espaço em branco a área urbana do município onde você mora. Aqui vocês desenhariam o quê? Boa Vista, né? O que vocês acham de mais importante. Aqui eu coloquei uma imagem da cidade, claro, bem pequenininha. Os detalhes são bem pequenos, mas vocês podem fazer o desenho destacando o que vocês acharem melhor, tá bom? E agora nós vamos falar da rede e hierarquia urbana no Brasil, tá bom? A rede urbana brasileira é formada por um conjunto de cidades pequenas, médias e grandes distribuídas pelo território.
Essas cidades são interligadas por meio das vias de transporte e comunicação, mantendo entre si fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Então aqui nós temos um conjunto quê? De coisas normalmente que as cidades compartilham entre elas, né, nessa rede, tá bom? Todas as cidades que compõem uma rede urbana têm uma ordem de importância de acordo com as funções que exercem. Em alguma delas, a função principal é o comércio e a prestação de serviços. E em outras, atividade industrial, outras ainda desempenham função político-administrativa, turística ou portuária, por exemplo. E isso está muito ligado ao bimestre passado, né, que nós vimos a questão da urbanização e as cidades com suas funções, tá bom? A palavra rede, tá, gente, pode ser utilizada em diferentes contextos. Pense em um exemplo e compartilhe com a turma. Nós vimos também a questão das histórias, né, da questão da oralidade em história, onde a rede também, que foi uma palavra que foi dada para um objeto que os índios usam, tá bom? Que é o objeto utilizado pelos índios, né? A gente sabe como são linhas entrelaçadas e essa é a ideia realmente de uma rede de cidades, tá? Quanto mais funções uma cidade apresentar, mais importante e maior influência exercerá sobre outras cidades, estabelecendo assim uma hierarquia urbana. Para entender melhor o que é uma hierarquia urbana, imagine uma pequena cidade com um posto de saúde, uma ou duas escolas, um banco e alguns estabelecimentos comerciais e de serviços. Essa cidade tem condições de atender às necessidades básicas da população do município. Entretanto, se algum morador precisar de um médico especialista ou quiser cursar uma faculdade, terá de se deslocar para uma cidade maior. Podemos concluir então que uma cidade se destaca em relação à outra quando oferece maior diversidade e qualidade de serviço. Veja alguns exemplos. Aqui nós temos o exemplo: todos os anos alunos de vários municípios brasileiros inscrevem-se para estudar nos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo, a USP. E aqui nós temos ó, o campus São Paulo, tá? A USP em São Paulo. A USP é a maior produtora de documentos de pesquisa do Brasil. Então, ela é uma faculdade que tem, né, uma universidade que tem influência nacional, ela é referência, tá? E aqui, justamente, a gente detalha nesse pequeno texto que é o que acontece em Boa Vista, como eu disse. Boa Vista ela oferece serviços para cidades menores que essas cidades menores não possuem. Portanto, forma-se uma rede, tá? Onde cada uma com sua função tem a sua responsabilidade, tem a sua importância e aquela que se destaca, que no nosso conjunto de rede aqui traz essa questão de hierarquia, tá? É a cidade que oferece mais recursos, tá bom? E aqui nós temos outro exemplo, que é o Aeroporto Internacional de Fortaleza, que é um dos fatores de influência da cidade sobre mais de 170 municípios brasileiros, como Sobral, Caucaia, Mossoró, Agi, Jijoca de Jericoacoara, Crateús, Juazeiro do Norte, entre outros, tá bom? Metrópolis. Agora a gente vai começar a entender conceitos, tá? De algumas palavrinhas que a gente utiliza nessa questão do estudo das cidades. Então, metrópolis, a maior cidade na hierarquia urbana é chamada de metrópole, a cidade-mãe, ou seja, uma cidade populosa em torno da qual outras cidades vão crescendo, recorrendo à sua estrutura, uma vez que conta com uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, de serviços, universidades, sede de empresas e outros tipos de atividades. E aqui nós temos a definição de metrópole. A palavra metrópole é de origem grega. Metrópolis, metra, matriz, ventre, polis, cidade. Existem no Brasil 12 metrópoles que se interligam e exercem influência sobre municípios localizados até mesmo em unidades federativas diferentes. No mapa a seguir, identifique as metrópoles brasileiras e o número de municípios influenciados por ela. Como é que a gente vai entender o mapa? Vocês têm que lembrar da importância que as legendas têm nos mapas, tá bom? Então aqui, ó, nós temos uma legenda onde aqui, essa bolinha preta, nós temos a marcação
tá? Da capital estadual, então a capital de cada estado, que está aqui marcadinho, tá? Aqui, ó, essa bolinha laranja, nós temos justamente o quê? Quem é a nossa metrópole, tá bom? De cada estado. E essa parte vermelha aqui, nós temos o número de municípios influenciados por essa metrópole. Tá? No livro de vocês, obviamente, a imagem está mais nítida, então olhem por ele, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, Porto Alegre sendo a metrópole do Rio Grande do Sul. E Porto Alegre, ela influencia 733 cidades, então significa que 733 cidades utilizam os serviços de Porto Alegre de alguma forma, tá bom? Você sabia? São Paulo é uma grande metrópole nacional. A cidade exerce influência sobre municípios localizados nas unidades federativas de São Paulo, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Então percebam que São Paulo funcionando como funciona, né, sendo uma grande metrópole, ela não só influencia as cidades que ela tem ali no próprio estado, como ela consegue influenciar também outros estados, tá bom? Então ela oferece serviços que contribuem para o funcionamento de outros estados também. Na nossa página 10, nós vamos ver sobre crescimento urbano e conurbação, tá bom? Qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Você estudou que a urbanização se refere à concentração de pessoas na área urbana do município. Esse processo geralmente está relacionado ao crescimento de cidades que passa a ocupar cada vez mais espaço no município, expandindo-se para a periferia. O estudo desse crescimento é chamado de crescimento urbano ou da marcha urbana. Novamente, o que acontece? Esses centros urbanos, eles começam, né, começa a sair do centro e indo para as áreas mais periféricas desse crescimento, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a diferença entre urbanização e crescimento urbano. Urbanização a gente pode entender mais como o processo, tá? O processo que um local sofre quando ele começa a se urbanizar, tá bom? Agora, o crescimento urbano é quando ali já existe, né, um funcionamento urbano e esse funcionamento começa a se expandir, né? E vão aparecendo as áreas mais periféricas, as construções nas áreas mais periféricas. Aqui nós temos justamente o que? Os mapas, tá? Aqui representando o que é São Paulo, gente. Olha o crescimento da mancha urbana de São Paulo. Percebam que aqui essa parte vermelha é justamente a área urbanizada, tá? Tá aqui na legenda, ó. Então, olha como ela começou, olha como ela foi se transformando ao longo do tempo. Então, ó, 1940, depois 1960, depois 1980 e, por fim, 2000. Percebam que há uma grande diferença, tá? Da questão da área urbana. Olha como é que a parte toda aqui começou a ser tomada, né? Aqui não tinha nenhuma urbanização, aqui também não. Então, de 1940 a 2000, tudo aqui já foi tomado e essas partes aqui, já mais periféricas, começam a ser utilizadas também, tá? Com base na observação dos mapas, converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Que município brasileiro foi retratado nos mapas? Em que unidade federativa ele se localiza? O município que foi representado, né, como nós vimos, é São Paulo, e a unidade federativa também chama-se São Paulo. Nós temos, né, São Paulo Estado e São Paulo Cidade, que é a capital, tá bom? E letra B, que informação os mapas apresentam sobre esse município? As informações que o mapa traz para a gente, é a evolução, o crescimento da área urbana de São Paulo, como realmente São Paulo foi se desenvolvendo, né, na questão urbana, na questão das construções, tá bom? Então, devido ao crescimento da mancha urbana, é comum ocorrer, principalmente nos arredores das metrópoles, um fenômeno chamado conurbação. É um nome estranho, né? Que é a união entre as áreas urbanas de dois ou mais municípios próximos. Então, aqui, ó, a palavra conurbação é a palavra de origem latina, conurbir, casamento, tá? Seria a união dessas cidades. Para entender como ocorre o processo de conurbação, analise as ilustrações a seguir.
Aqui nós temos a área urbana do município A, área não urbanizada, então essa área aqui não é urbanizada, área urbana do município B, área urbana do município A, área urbana do município B. Percebam que, como elas foram crescendo, olha, aqui as manchas estão menores, como elas cresceram, elas já começam a tomar essa área aqui e começam a se aproximar, tá? E aqui é a parte onde elas já estão unidas, tá bom? Ó, percebam que uma área urbana aqui começou a crescer tanto e essa área urbana aqui também cresceu tanto que chegou ao ponto que elas se uniram. E nessa união, justamente, que a gente chama de área conurbada, tá? Que teria acontecido a conurbação, tá bom? E aqui, novamente, nós temos um mapa, tá? Que mostra aqui uma área que foi conurbada justamente aqui envolvendo Fortaleza e as cidades vizinhas, tá bom? Então aqui agora leia a imagem de satélite a seguir e observe as áreas urbanas e a área conurbada entre 4 municípios da unidade federativa do Ceará. Então percebam que aqui nós temos, né, Fortaleza e essas outras cidadezinhas aqui que ocorreu a conurbação com Fortaleza, justamente porque elas foram se expandindo, tá bom? A palavra é difícil, mas o sentido dela é fácil de entender, tá? Agora nós finalizamos, tá bom? O conteúdo de geografia para vocês iniciarem os exercícios. Você deverá fazer sozinho as atividades da página 7 na seção lápis na mão e as atividades das páginas 9 e 10 na seção geografia na prática para uma melhor fixação do conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida nós tiraremos no nosso próximo encontro, tá? Na tutoria espero que ainda consiga fazer uma tutoria sobre isso com vocês ou na próxima aula, tá bom? Que já é a nossa aula online. Então, boa aula para vocês.